Já trabalhei na área de RH, já trabalho na área de vendas, gosto muito de vendas, é uma área que eu me sinto muito confortável. E eu achei interessante fazer esse vídeo para compartilhar um pouco do que eu conheço dessas duas áreas, né, de RH, junto com a parte de vendas. Bem, primeira dica que eu posso compartilhar em termos de uma dinâmica para vendas que sempre vai funcionar muito, é você fazer uma dinâmica de capacitação por experiência, né? Então você vai simular ali uma situação onde o seu entrevistado precisará vender algo a alguém. Então essa é a melhor dinâmica. Nessa dinâmica você vai conseguir entender a capacidade de argumentação, a capacidade de conquistar um cliente ou de reconquistar um cliente. Eu já vi dinâmica para você recuperar cliente. Eu achei super interessante, porque o vender já não é algo fácil, mas o você trazer um cliente chateado de volta é realmente uma atividade muito mais complexa. E então, assim, a parte da dinâmica, o que é interessante? Chamar o pessoal, explicar características de produto, a característica do cliente, porque todo vendedor precisa conhecer o produto e o perfil do cliente, tá bom? E aí, a partir dessa explicação, você joga na mesa. Simula uma venda para mim, ou simula uma recuperação de um cliente que foi embora e que não compra mais da nossa empresa, e deixa eles fazerem tanto em grupo quanto individualmente. Os dois casos funcionam super bem, e aí você vai absorvendo ali do seu candidato o quanto que ele conhece de argumentação, o quanto que ele conhece de se posicionar numa situação desconfortável e o quanto que ele vai conseguir rapidamente converter um ex-cliente para um cliente ou um não cliente para cliente, tá bom? Nas entrevistas ou dinâmicas que eu participei, que eu vi essa situação, funcionou muito bem com o entrevistador sendo o cliente, tá? Eu já vi dinâmica também onde parte dos candidatos são compradores e parte dos candidatos são vendedores nessa dinâmica. Eu acho que isso atrapalha um pouco, porque o candidato que está ali concorrendo, competitivo, que é o perfil de um vendedor normalmente ele tem essa pegada mais competitiva mesmo. Então, eu percebo que quando você coloca parte do time para fazer essa parte de comprador, essa pessoa ela pode querer minar a entrevista do outro, né? Então, aconselho que sempre o papel do comprador, a pessoa que vai simular compras, seja exatamente quem está ali entrevistando. Agora, o que é importante quando você está pensando em tanto uma entrevista individual quanto numa dinâmica em grupo para uma vaga de vendas, é você entender qual é o perfil de vendedor que você precisa para aquela vaga. Assim como dentro do RH você vai ter uma pessoa focada em recrutamento e seleção, vai ter alguém que conhece mais de treinamento e desenvolvimento e vai ter alguém que conhece mais de departamento pessoal, dentro da área de vendas, você vai ter pessoas que conhecem mais de venda por telefone, numa rotina intensa de conversão. Você vai ter pessoas que conhecem mais de uma venda consultiva, né? Aquela venda que você vai até o cliente, explica o produto, se for necessário faz testes de qualidade. Então são perfis diferentes. Dentro de todas as áreas é comum. Então você tem ali uma pessoa da área financeira que vai fazer contas a pagar, enquanto você tem uma pessoa da área financeira que vai fazer contas a receber. Uma pessoa que faz uma atividade não vai
ter muita dificuldade de fazer a outra. Mas você contratar alguém que já saiba fazer aquilo vai te fazer ganhar tempo, vai te fazer ter um time mais forte. Então, dentro da área de vendas, dentro da atividade para a qual você está fazendo a entrevista, senta com o gestor e tenta entender o que aquele vendedor vai fazer no dia a dia. E aí entra a entrevista por competência, que a maioria das pessoas que trabalham com RH já pelo menos ouviram falar. Muitas pessoas que trabalham com recrutamento e seleção já utilizam essa técnica, que nada mais é que você extrair do candidato situações que ele já tenha vivido aquele tipo de atividade. Então você vai sentar com o gestor e entender quais são as atividades do vendedor de um dia a dia. Por quê? Eu já me deparei com situações onde a pessoa coloca lá, o gestor, ele coloca na descrição do cargo, né? A descrição da pessoa que eu quero para essa vaga. Aí, é muito comum você ver lá, nessa descrição, profissional, multitarefa, multidisciplinar, que se envolva com os departamentos, que esteja disposto a resolver problemas. E aí você contrata essa pessoa, encontra essa pessoa, e aí no dia a dia você vê que a pessoa tem uma rotina maçante de ligar para prospect e ficar o dia inteiro. Oi, eu sou da empresa tal, eu tô te ligando para fazer isso, isso, isso. Uma pessoa que tem um perfil multidisciplinar, uma pessoa que tem essa garra de resolver problemas, ela não vai se sentir confortável em uma venda maçante via telefone, que precisa ali de foco, determinação e fazer a mesma coisa todo dia. Do mesmo jeito, o gestor, né, pede uma pessoa que seja focada, uma pessoa que seja concentrada, uma pessoa que tenha uma rotina de trabalho. Aí você vai buscar uma pessoa com aquele perfil. E no dia a dia a pessoa tem que sair pra rua, tem que levar amostra, tem que criar uma apresentação. Bem, aí é outro perfil de profissional. Então, resumindo aqui, eu não quero me prolongar mais nesse assunto, o que é importante? Sentar com o gestor e não perguntar para o gestor o que ele quer. Todo mundo acha que vendedor é vendedor e que vendedor vende qualquer coisa. Ok, vendedor é vendedor e vendedor bom vende qualquer coisa. Mas o perfil do profissional vai fazer com que ele se sinta bem em uma atividade, numa determinada empresa, que pode ser que numa outra determinada empresa, com uma outra rotina, ele não se adapte. E é o papel do profissional de RH trazer uma pessoa que vai trabalhar, se estabilizar ali na empresa, para não demorar pouco tempo para você ter que fazer um processo seletivo de substituição. Não é essa a ideia. A ideia é a gente realmente conseguir trazer alguém que fique e que perdure no nosso time. Para a pessoa ficar e perdurar, o perfil dela tem que ser compatível com as exigências da empresa. Então, senta com o gestor antes de pensar em dinâmica, antes de pensar em quais vão ser as perguntas que você vai fazer para o entrevistado. Pense quais são as perguntas que você vai fazer para o gestor da vaga. Qual que é a rotina de vendas? Qual é o processo de venda? Então, você vai entender isso. Se você perceber que é uma rotina dinâmica, que o vendedor não vai fazer todo dia aquilo, você tem que procurar pessoas que já trabalharam com essa dinâmica, com esse dinamismo, né? Se você perceber que a vaga é um CRM ou uma planilha de Excel que tem lá diversos nomes, o papel dessa pessoa vai ser entrar em contato um por um, apresentar o produto e converter em vendas. Para essa vaga, não traz uma pessoa que tem um perfil que é coach, porque ela não vai desenvolver ou não vai aguentar ficar a vida toda ali fazendo um trabalho que não tem o perfil dela, né? Do mesmo jeito, uma pessoa que é mais focada
vai se sentir sobrecarregada de ter que fazer multitarefas. Então, não contrate uma pessoa multitarefa se você quer que ela fique só vendendo. E não contrate uma pessoa que fica só fazendo ligação para sair, entregar a amostra e resolver problemas. Mas bem, espero que eu tenha ajudado um pouquinho de tudo que a gente pode falar nesse meio de vendas, porque vendedor é profissão, encontrar vendedor bom é difícil e é tudo que os gestores querem, né? Então, eu desejo boa sorte, espero ter ajudado com conteúdo e depois me conta, me dá um feedback, que feedback é sempre bom. Um beijo!